graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Nós vemos aqui o relato de uma cura feita por Jesus Cristo. Na Bíblia nós vemos o relato de várias curas que Jesus operou e cada uma delas nos traz uma lição diferente, nos agrega algo novo para aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. A Bíblia conta a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Há 12 anos aquela mulher tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, procurou médicos, mas a Bíblia diz que a situação dela só piorava. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus Cristo, ela foi até Jesus porque ela dizia para si mesma, se eu tão somente tocar em Jesus Cristo, eu serei curada. A Bíblia diz que aquela mulher ela toca em Jesus e Jesus ele sente que dele saiu o poder. Algumas traduções dizem Jesus sentiu que dele saiu virtude. A Bíblia diz também que aquela mulher ela até tentou se esconder, mas Jesus ele sentiu o toque dela, Jesus procura no meio da multidão, e aquela mulher vendo que não podia esconder o que havia acontecido, ela relata, ela declara a Jesus tudo o que havia ocorrido, e ela é curada. E Jesus ele dá uma palavra para aquela mulher, ele diz, olha, vá em paz, a sua fé te curou, e certamente também nós cremos que a fé daquela mulher não somente a curou, mas a fé daquela mulher também a salvou. E nós precisamos entender um pouco da situação daquela mulher. Na Bíblia, no livro de Números, no capítulo 5, no versículo 2, na lei do Senhor, havia sido dada uma orientação ao povo de Deus para que todas aquelas pessoas, todos os leprosos, aquelas pessoas que tinham um fluxo de sangue, elas deveriam viver fora do arraial, ou seja, elas deveriam viver fora da cidade. Elas não poderiam conviver ali juntamente com o povo, juntamente com aquela sociedade. Por quê? Porque quem tinha um fluxo de sangue, quem padecia de lepra, era considerado impuro. Essa pessoa não participava da adoração no templo, essa pessoa não participava das festas religiosas de adoração ao Senhor, essa pessoa era privada da companhia dos seus familiares, dos seus amigos, essa pessoa era privada de ter qualquer tipo de relacionamento. Mas o autor da carta aos Hebreus ele nos diz que o Velho Testamento era apenas uma sombra do futuro. A lepra, o fluxo de sangue no Velho Testamento, ele representa a impureza. Ele representa o quê? O pecado. Deus estava querendo nos dizer que se nós vivemos numa condição de impureza, nós somos afastados do convívio com Deus. Nós acabamos por ser afastados do convívio com a congregação de Deus, com aqueles que servem ao Senhor. Isso era apenas uma figura daquilo que haveria de vir. Aquela mulher vivia uma vida privada da adoração, privada dos relacionamentos. Ela não podia morar com a sua família, com seus pais, com seu marido, com seus filhos. Qualquer pessoa que aquela mulher tocasse passava a ser considerada impura e todos os objetos que ela também tocasse seriam considerados impuros. Aquela mulher padecia daquela enfermidade já havia 12 anos. Já há 12 anos que ela vivia uma vida de exclusão. Quando Jesus cura aquela mulher, ele cura não somente o lado físico dela, mas ele também cura suas emoções, os seus sentimentos, porque agora ela é reinserida na sociedade. Ela passa novamente a fazer parte da vida pública, da vida civil. Ela agora pode abraçar quem ela ama, ela pode conviver com seu marido, se ela tivesse um marido.
ela pode conviver com seus filhos, se ela tinha filhos, ela pode abraçar os seus familiares, as pessoas pelas quais ela tem afeto. Jesus não cura só o físico daquela mulher, mas ele também cura as emoções. Ele restaura completamente a vida daquela mulher. Certamente essa mulher era conhecida naquele lugar, naquela região, porque há 12 anos ela padecia daquela enfermidade. Ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia estar na cidade, ela não podia estar tocando pessoas, esbarrando em pessoas. Aquela mulher, ela se arrisca, porque alguém no meio daquela multidão poderia ter olhado para ela e dito assim: olha, essa mulher não poderia estar aqui. Os religiosos que estavam ali presentes poderiam olhar para aquela mulher e falar assim: olha, essa mulher não pode estar aqui, ela é impura. Assim também são os religiosos de hoje. Os religiosos de hoje olham para alguém e dizem: olha, essa pessoa não pode estar aqui, essa pessoa não pode estar na igreja. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não vê como os homens veem. Aonde os homens veem impureza, Jesus vê alguém que será transformado, alguém em quem a glória de Deus será manifesta. Jesus nos pega da maneira como nós estamos, ele nos transforma e ele nos torna cada dia mais semelhantes a ele. Aquela mulher se arrisca, ela entra no meio daquela multidão, ela sai esbarrando nas pessoas e ela chega até Jesus Cristo. Ela toca em Jesus, Jesus sente que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Nos planos daquela mulher, ela queria simplesmente ir até aquele lugar, tocar em Jesus e sair sem que ninguém percebesse. Quando Jesus começa a questionar: olha, alguém me tocou, eu sei que alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher, ela chega, ela se prostra aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela estava tremendo de medo. Ela estava com medo porque ela sabia que para a religião, o que ela havia acabado de fazer era errado. Ela havia entrado no meio da multidão, esbarrado em uma grande quantidade de pessoas. Ela havia tocado em alguém que muitos consideravam profetas. Ela corria o risco de ser apedrejada e morta naquele lugar. Mas ela estava diante do autor e consumador da vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sabe, diante do autor e consumador da vida, diante de Jesus Cristo, nós não precisamos temer em declarar a Ele toda a verdade, porque Ele já sabe de tudo. Nós precisamos ir na presença do Senhor diariamente e declarar a Ele toda a verdade, declarar a Ele todas as nossas dificuldades, declarar a Ele, entregar nas mãos dEle as áreas da nossa vida em que nós ainda temos escorregado. Ele é Deus, Ele é aquele que gera em nós vida. Aquela mulher, ela foi até Jesus e ela declarou a Ele toda a verdade. Sabe o que Jesus fez? Jesus não repreendeu ela. Pelo contrário, Jesus diz assim: olha, vai em paz. A sua fé te curou, a sua fé te trouxe cura. Talvez você hoje se identifique com aquela mulher. Talvez em decorrência de algumas impurezas na sua vida, em decorrência de algumas atitudes suas. Talvez você tenha vivido uma vida isolada. Talvez você até está no meio de uma multidão, mas você se sente deslocado. Talvez os seus relacionamentos estão quebrados. Até mesmo a sua família pode olhar para você com um olhar de desprezo. Mas Jesus, Ele te faz um convite nesse dia e Ele diz a você: olha, tão somente toque em mim e eu vou te curar. Tão somente toque em mim e eu vou te purificar. Tão somente toque em mim e eu vou retirar de você toda a impureza. E no lugar dessa impureza, eu vou colocar em você a minha santidade. A palavra do Senhor, ela é vida. Assim como Jesus era vida, a palavra do Senhor também é vida. A palavra de Jesus Cristo, ela representa o próprio Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia para que pela fé, assim como aquela mulher foi até Jesus e tocou Jesus, eu queria te convidar nesse dia que você, com fé, toque na palavra de Deus. Quando você toca a palavra do Senhor, você também está tocando no Senhor da palavra. Quando você toca a palavra de Deus, você também está tocando Jesus. Pela fé, nesse dia, toque na palavra de Deus. Então somente creia que Ele vai te libertar, Ele vai te purificar, Ele vai retirar de você toda a impureza, vai trazer cura ao seu corpo físico, cura a sua alma, cura o seu espírito, cura as suas emoções. Ele vai colocar em você a santidade dEle, para que você viva uma vida dedicada ao Senhor. Que Deus te abençoe.